Olá pessoal, eu sou Cida Moreira e esse é mais um vídeo do Tia do Dorama. Hoje eu tô aqui preparando uma jantinha em casa e enquanto eu me divirto aqui com a minha louça e com a minha cozinha, a gente vai falar de dorama. E vocês, tudo bom com vocês? Como é que foi a semana? Hoje a gente vai falar do dorama Amor Eterno. Esse dorama é um dorama de 2017 e é um dorama assim queridinho das dorameiras que curtem dorama chinês. Amor Eterno, ele é um dorama de 2017 que foi exibido entre janeiro e março de 2017 e tem como atores Mark Chao, Yang Min, Jang Bingbing, Wen Guogal e Dileraba Dilmurat. É um dorama do gênero fantasia com 58 episódios de 45 minutos cada. E hoje é dele que vamos falar. É interessante a gente lembrar que o pessoal confunde muito drama fantasia com o drama histórico. Aqui, nessa história particularmente, fica muito bem definido que é um drama fantasia. E eu já vou adiantando para o pessoal que a gente vai falar de vários spoilers, vou contar a história e quem não curte spoilers, talvez seja melhor... Eu jogando as coisas ali... talvez seja melhor assistir outros vídeos, porque hoje vamos ter spoilers. Amor Eterno é um drama que também é conhecido pelo nome 10 Miles of Peach Blossom, 10 milhas de pessegueiro. A tradução do nome chinês dele seria 3 vidas, 3 mundos e 10 milhas de pessegueiro. Para o inglês veio só o nome 10 Miles of Peach Blossom e no português ele veio com o nome de Amor Eterno. Ele é exibido hoje no Netflix e no canal Viki. Então é só vocês darem uma passadinha lá para assistir esse dorama. E vamos à história? Bom, a história se dá em 3 tempos, nos 9 céus, 8 reinos e 4 mares. Na verdade, aqui o ambiente é bem ficcional, bem fantasia, e é uma história que dá a entender que é atemporal, quer dizer, num tempo bem diferente do nosso. É uma história de amor entre 2 personagens, que é a deusa Bai Tian-chan e o deus Ye-Hua. E no primeiro tempo a gente conhece um pouco desse cenário. Como eu disse, são 9 céus reinado pelo Lorde Celestial. E nesses 9 céus a gente vai ter 8 reinos e 4 mares. E aqui a gente tem a personagem principal, Bai Tian, que é uma raposa de 9 caudas, uma raposa branca de 9 caudas da tribo da raposa. Bai Tian, ela é bem jovem nesse primeiro momento e ela está sendo levada a uma escola que ajudará ela em sua ascensão à deusa. Por quê? Porque aqui nessa história existe sempre uma hierarquia de deuses e de seres celestiais e todos são imortais, e os imortais passam da imortalidade para Deus maior, Deus menor, tem uma certa hierarquia aqui. E Bai Tian, ela vai para essa escola na montanha Kunlun, aprender com o deus Moyan, que é o deus da guerra. Moyan, ele só recebe discípulos homens. Então Bai Tian entra para essa escola disfarçada como Si-in, uma jovem raposa, e Si-in é o 17º discípulo de Moyan, que na verdade, logo que conhece Si-in, Moyan logo que conhece Si-in, desenvolve uma apreciação, vamos dizer assim, por esse discípulo. É muito bem claro para todos
que é o discípulo da preferência de Moyan. Bem, nesse momento, na montanha de Kulum, também Moyan cultiva um lótus dourado que foi dado por um deus celestial desse lugar, que era, no caso, o pai de Moyan, para que Moyan cuidasse dessa divindade, desse lótus dourado, até que ele assumisse a forma humana. Tô aqui olhando o meu forno. Assumisse a forma humana, gente, fazendo bolo de coco, tá uma delícia! Enquanto eu poderia falar dessa história maravilhosa comendo bolo de coco, né? Mas vamos continuar com a louça para eu comer o meu bolo de coco em pratos bem limpinhos. Onde nós estávamos? Sim! Gente, falando de que Moyan cuida do lótus dourado Jinlianhua, que é um lótus dourado que está ali desenvolvendo-se para assumir a forma humana. Baichan cuida desse lótus dourado também com muito carinho. Como eu disse, Moyan é o deus da guerra e nesse momento um rei da tribo fantasma quer quebrar o poder do Lorde Celestial, que é quem administra os 9 céus. E nesse momento inicia-se uma guerra, e para conter essa guerra, Moyan sacrifica-se para conter esse Lorde Fantasma. Ele contém esse Lorde Fantasma num sino, e essa contenção tem uma previsão de durar 70 mil anos. Esse sacrifício custa a vida de Moyan, e Sein, que era o discípulo mais querido de Moyan e amava muito Moyan como mestre, Sein tem uma dificuldade muito grande de aceitar essa perda e sequestra o corpo de Moyan consigo. Como Sein era, na verdade, Baichan e ninguém sabia da sua identidade real, Sein toma a sua identidade como Baichan e o discípulo, o 17º discípulo, Sein, assume a característica de desaparecido. Nesse mesmo momento da guerra, o lótus dourado está pronto e assume a forma humana como neto do Lorde Celestial. E aqui nós terminamos a primeira etapa, o primeiro tempo dessa pequena novela. No segundo tempo, nós vamos ter Yehuá, que seria o lótus dourado, né? Yehuá agora é o príncipe herdeiro adulto, e ele está aguardando para assumir o seu trono. Enquanto isso, Baichan, ao vencer 70 mil anos, tenta sozinha selar esse sino para que o Lorde Fantasma não seja libertado. Contudo, alguma coisa dá errada e Baichan é transportada para o reino mortal e transforma-se numa humana, morando numa montanha. Ocorre que Yehuá, como responsável pelo reino celestial, tem que ir à Terra, ao mundo mortal, para conter uma fera originária do reino fantasma. Nessa contenção, Yehuá é ferido e socorrido pela mortal, que seria Baichan. Nesse momento, Baichan ainda não tem a memória da sua vida como imortal, socorre esse ser imortal, achando que ele era uma pessoa comum, e aí nasce uma história de amor entre Sussu, que é o nome de Baichan, e Yehuá. Contudo, isso fere as leis desse
do reino celestial, e Sussu é descoberta e volta para o reino celestial até ter o filho de Yehuá. Acontece que a Sussu, sofrendo muitas pressões no reino celestial, não suporta todo tipo de pressão, e ela sai de uma maneira muito dramática desse reino, na intenção de voltar a ser uma humana. Contudo, essa saída dela devolveu-a a sua condição anterior no reino, na tribo das raposas, e agora, por conta da experiência que ela viveu no reino mortal, ela ascende como deusa Baichan. E aí entramos na terceira fase, onde Yehuá, agora sofrendo muito a perda de Sussu, vai viver com o seu filho, até que um dado momento ele vai conhecer Baichan, e aí começa uma nova história de amor. Baichan não recorda-se das histórias passadas, da sua história passada no mundo mortal, mas Yehuá tem essa memória, reconhece na deusa o seu amor e parte para conquistar. A história basicamente é essa, e contei bastante spoilers hoje, não é verdade? E aqui a gente também vai ter algumas histórias paralelas, como a raposa de 9 caudas, Fanju, que se apaixona por Don Juan de Jun. Temos também o personagem Li Jin, que é um dos príncipes do reino fantasma, que vive uma história bem conturbada de amor. E aí a gente vai ter outros personagens. Na verdade, aqui a gente tem um elenco bem extenso, porque é uma história longa, de 58 episódios, que tem uma carinha assim, meio de novela. Essa história, na verdade, ela é baseada num livro homônimo, e ela, além da série, foi reproduzida no filme e também no mangá. Por que essa história faz tanto sucesso? Gente, essa é uma boa pergunta. As atuações são muito boas, a qualidade dos efeitos nem tanto. Não sei se é uma questão de não ter qualidade, mas a gente vê hoje tantas programações com muitos efeitos que a gente fica... Bom, os efeitos não são aqueles que você fala, uau! Contudo, o que eu acho, no meu ponto de vista, é que aqui a gente tem um roteiro muito bom. A gente tem uma história que tem muitos detalhes, muitos personagens, muitas idas e vindas, e essa história não se perde. Essa história, apesar de todas essas idas e vindas e de toda essa característica fantástica, ficcional que ela tem, ela é uma história que não se perde. E ela é muito bem amarradinha. E depois, é claro, a partir dela a gente tem outros doramas, tanto influenciados por ela, quanto, por exemplo, doramas que partiram dela, que é o caso do dorama... do dorama Amor Eterno dos Sonhos, né? Eternal Love of Dreams, que vai contar melhor a história de Don Juan de Jun e a Fanju. Também, esses dias, eu estava assistindo um vídeo de uma outra pessoa que estava fazendo a resenha, que ela falava da possibilidade do drama A Lenda da Cobra Branca ser também um spin-off de um dos personagens dessa história. Vale a pena vocês conferirem e me dizerem se é verdade. Eu vou, inclusive, colocar essa outra resenha para vocês conferirem. Aqui, o que eu gostei muito, além da atuação, o figurino, eu acho maravilhoso. O figurino do
do personagem do Ye-Hua, porque é um figurino muito pesado, um figurino onde ele está sempre de preto e os tecidos são bem pesados, mostrando que esse personagem é um personagem que carrega o mundo nas costas e mostra um pouco o desenvolvimento desse personagem. Também o figurino da Susu na Terra é um figurino bem interessante. A trilha sonora é muito gostosa, as atuações são ótimas. A gente vê muito vídeo do behind the scenes, né, por detrás das câmeras, da produção desse dorama, e aí é muito interessante vendo os atores trabalhando esses personagens. Enfim, essa história é maravilhosa, toda acertadinha. Tem uma que aí eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu, particularmente, tenho lá minhas dúvidas quanto a Moyan e Si-in, que para mim isso não é... O roteiro, em termos de roteiro, essa história é muito bem fechada. Mas eu, na minha fantasia de dorameira, fico assim pensando um pouco no relacionamento de Si-in e o mestre dela, Moyan. Mas é uma viagem minha, que eu queria saber se vocês também entram nessa viagem. Enfim, essa história é maravilhosa. Eu não podia deixar de contar, não podia deixar de trazer aqui para os dramas chineses, porque eu percebo que, assim como, por exemplo, é muito comum o pessoal que assiste drama coreano ter assistido, por exemplo, Moon Lovers, é muito comum você encontrar pessoas que assistiam Moon Lovers, é muito comum a gente encontrar aqui quem assistiu Amor Eterno ou Ashes of Love, As Cinzas do Amor. Eu não sei se eu cheguei a comentar que esse dorama está no Viki e no Netflix, e eu gostaria que vocês me dissessem se já conhecem esse dorama. Aproveitem, deem o seu like, curtam o vídeo e compartilhem.